E aí, gente, Hakimina aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar o nosso assunto relacionado a esse paper do David Chalmers, relacionado à consciência. Esse que eu quero, que é um dos mais importantes nesse assunto, uma das maiores autoridades sobre a questão da teoria da consciência, que tem uma noção até um pouco mais diferente das outras pessoas, relacionado à física e à parte metafísica relacionada à consciência humana. Lembrando que isso é muito importante para a inteligência artificial para conseguir fazer algo que consegue realmente ter inteligência. Porque é uma coisa que é aceita por, pelo menos, das maiores autoridades relacionadas a esse assunto, que a gente vai ver nos próximos vídeos, não só David Chalmers, não só Christoph Koch, mas também outros que creem que sem consciência não tem como você ter a questão da inteligência. Não tem como você criar uma máquina inteligente se não ter consciência. E consciência não é só você estar você conseguir ver, enxergar, mas você conseguir processar esses dados e não só entender esses dados, mas você viver esses dados. É a questão da experiência, da vida. É uma coisa subjetiva demais, mas existe. Então, por exemplo, amor. Como que você consegue explicar o amor? Não é só quem John Piper fala, não é só processo químico. John Piper é um pregador bem importante. O amor não é só uma questão química, acontece no seu cérebro e acabou. Não, é uma coisa meio que, no caso de John Piper, ele vai falar que é uma coisa mais espiritual também, assim, ligado à alma, espírito, enfim. Aí é um exemplo que o David Chalmers não vai trazer, daqui é a minha opinião. Mas a questão é que ele vai dizer aqui o ingrediente extra. Porque como que a gente não consegue explicar consciência ainda, embora a gente saiba, assim, a gente consegue ver imagens do cérebro, a gente consegue analisar as conexões neurais, a gente consegue pegar, por exemplo, o cérebro de um rato e fazer todo o córtex neural dele, de uma forma, fazer uma simulação do córtex neural dele. A gente consegue fazer essas coisas, mas a gente ainda não sabe como funciona a consciência, a gente não tem nem ideia, ainda é um mistério para a ciência como é que a consciência funciona. É como a gente viu no começo desse artigo, a gente sabe que existe, mas a gente não consegue explicar. Uma coisa que ele fala em umas entrevistas dele, o David Chalmers, é que tipo, tem pessoas que falam, não, beleza, a questão é que vocês não estão entendendo, consciência não existe. A questão é a teoria ilusionista, né? Que a consciência não existe. Então é só uma ilusão. É uma ilusão da nossa mente, enfim. Não seja assim. A gente sabe que existe. A gente não pode, tipo, só porque algo é difícil e complexo e porque isso desafia nossas crenças, meio até, nesse caso, céticas, que isso é mentira, que isso não é verdade. Eu, no caso, acredito na alma, acredito em Deus e tudo. E eu sei que eu não consigo explicar isso fisicamente, eu não consigo explicar, por exemplo, de que material que o meu Senhor que Deus é. Não consigo. Eu só creio que ele existe, no caso. Eu creio com uma fé bem assim, na minha opinião, bem forte. Então, a questão é que esse ingrediente extra não vai ser, na opinião David Chalmers e dos físicos atuais, psicólogos, filósofos, a questão da alma. A alma ela não é considerada por eles como algo existente. Então eles já deixam de lado. Mas ele vai falar sobre esse ingrediente extra que eu acho que é a alma. Que basicamente algumas especulações de quais sejam as coisas que realmente fazem a experiência consciente acontecer. Então a gente sabe que não são só processos físicos, não só são processos metabólicos, químicos, não é só isso. A gente sabe que não é só isso. A gente entende isso, beleza. Isso é uma coisa que é um axioma, é uma coisa que a gente sabe com certeza. Mas, beleza, mas como a gente pode explicar a consciência então, se a gente não consegue explicar de uma forma objetiva? E muitos vão desistir disso, né? Então, muitos podem apelar para novas descobertas na neurofisiologia ou achar a chave para o mistério relacionados a esse assunto, a mecânica quântica. E a questão da mecânica quântica, esse cara vai falar muito sobre isso, na verdade esse foi o primeiro que eu ouvi falando sobre isso, que é o Roger Penrose, que ele e mais um amigo, eu não lembro o nome dele, ele escreveu
um artigo relacionado a essa teoria, de que ele escreveu também um livro sobre o cérebro, na parte física. Na verdade, essa talk é muito importante porque ela vai falar sobre a parte física da consciência, da questão de uma especulação, que é uma teoria que ele ajudou a desenvolver, de que essas experiências que a gente tem no cérebro, elas acontecem no nível quântico. Eu não vou explicar a teoria quântica aqui, mas ela é bem importante para entender, por exemplo, as partículas no universo, como elas se interagem, a luz, a parte química também, que vai ser química quântica, enfim, quantum chemistry. E a questão que ele fala aqui é que é possível, né, que haja processos, efeitos quânticos no nível na questão do nosso cérebro, né, na questão do nosso córtex neural, que é realmente que produz essa questão da consciência. Não tem nenhuma evidência nisso até agora. Ele até vai falar, ele não vai dar, é legal quando a gente vê a opinião do cara que criou a teoria, né? Ele não vai dar uma questão de tipo 100% disso, né? Ele vai explicar esse conceito que ele escreveu sobre. A questão que não é só a parte... Porque uma pessoa pode dizer, é claro que acontece no nível quântico, porque você vai ter processos químicos dentro do nosso cérebro, que você vai poder aplicar efeitos quânticos relacionados a esses processos químicos que acontecem nos nossos neurônios. Mas ele vai falar que não, todo processo químico ele é relacionado, é quântico de alguma forma. Então você não tem como aplicar isso e falar, não, a consciência é relacionada a física quântica é relacionada à consciência. Então não é uma teoria 100%. Essa teoria se chama OR, ou Orchestrated Objective Reduction, ou redução objetiva orquestrada, que aí está a definição do Wikipedia, né? Que é basicamente uma coisa meio biológica, meio filosófica, meio física, que diz que a consciência se origina no nível quântico dentro dos neurônios. Então, é uma questão que não é determinística, né? Você não consegue determinar isso de uma forma precisa, porque na física quântica uma coisa importante é que você não consegue medir as coisas de uma forma precisa tão facilmente. Tem a equação de Schrödinger, tem várias formas de você aplicar algumas equações para você conseguir entender como as partículas no nível quântico funcionam, mas enfim, o próprio Roger Penrose vai dizer que ainda tem problemas na teoria quântica atual, enfim, embora a gente saiba que ela exista, a gente saiba que Einstein estava errado sobre a teoria quântica, que na verdade uma coisa que existe é superposição existe, que eu não vou falar hoje, que entanglement existe, que eu não vou falar hoje, mas enfim, basicamente essa questão é que tem algo relacionado à física quântica que pode estar relacionado aos neurônios do cérebro, que é o que produz a consciência. Que a consciência se origina no nível quântico, por isso que a gente não consegue enxergar tão facilmente. Aí ele vai falar sobre algo relacionado chamado microtubos. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas que tem a ver também com essa teoria, mas a gente vai ter que ver esse assunto, tipo um artigos só sobre esse assunto pra gente tentar entender esse assunto. Mas é basicamente isso. Tem coisas no nosso cérebro que operam no nível quântico que tem a ver com consciência. Essa é a teoria que eu, por enquanto, não acredito. Por enquanto, não me pegou. Porque você não pode provar isso, então... Se é pra ser cético na ciência, então... Eu não posso provar isso. Mas eu acredito mais na alma do que nisso. Com certeza, eu acredito muito... Não, quer dizer, eu acredito com 100% de certeza na alma. No espírito. Que o ser humano é corpóreo, é um espírito que a gente vai ver em outros vídeos. Mas que é a questão teológica, né? Que eu tenho muito disso. Você pode ter a sua própria opinião, mas isso daqui pra mim não tem nada a ver, assim. Não, você não tem como provar isso. Aí tá a foto do Roger Penrose. No caso também tem esse podcast com o Lex Fridman, que eu já mostrei no vídeo, que eu recomendo pra caramba. E outra pessoa que também criou junto com o Roger essa teoria, o Roger Penrose, é o Stuart Hameroff, que também fala sobre esse assunto. Talvez a gente tenha artigos deles relacionados a isso no futuro. Então, a questão é que
essa teoria diz que esse ingrediente extra que ninguém sabe tem a ver com a mecânica quântica. E é uma coisa atrativa, né, para as pessoas. Aí vai falar sobre a lei da minimização do mistério, né? Que a consciência é misteriosa e computação quântica, eu falei computação sem querer. Mecânica quântica também é misteriosa, então as duas devem ter um senso comum, né? Então, pô, eu não sei como a consciência funciona, então vamos usar uma coisa que a gente também sabe, que a gente não sabe como funciona. Tipo, teoria quântica é uma coisa muito complicada de entender. Tipo, a gente sabe que funciona a teoria quântica, que existe, mas a gente não consegue explicar. É que nem a consciência, né? Embora a teoria quântica esteja muito mais avançada que a teoria da consciência. A teoria da consciência é tipo um mundo de especulação ainda. Por isso que eu acho que é algo relacionado à alma. Mas enfim, eu não acho isso atrativo. Isso daqui não é científico, na minha opinião, porque você não tem como provar isso. Que a consciência é gerada no mundo quântico. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, na minha opinião, essa teoria é balela. Mas enfim, quem sabe um dia mais pesquisa nessa área dê um contraponto. E aí o contraponto aí do próprio artigo, né? Falando em contraponto, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Esse vídeo já deu 11 minutos e pra gente ter render um pouco mais o vídeo, a gente vai terminar aqui. Então, essa coisa aí de a questão da física quântica relacionada a isso. Uma coisa que eu não fiz ainda, eu falei sobre computação quântica no canal, mas eu não falei sobre a teoria quântica em si no canal de uma forma acadêmica, assim. Eu falei sobre a história da... Se você viu os primeiros vídeos do canal, você vai ver que eu falei um pouco da história da computação quântica, enfim. Mas eu não mostrei com detalhes esse assunto, né? Então acho que é necessário a gente também estudar isso para a gente também falar sobre o Archeor, né? Enfim, como uma possibilidade. Aí vou mostrar o contraponto e a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais.